Muito bom dia, minha gente, que dia especial hoje. Alô, alô, Bloco da Poesia, direto aqui do Rio de Janeiro, em pleno carnaval. Estamos aqui falando sobre vida, sobre encontros, sobre poesia, obviamente. Hoje, um dia muito especial, agradeço demais a vocês que estão aqui comigo, esse domingão de poesia. A gente vai ter o nosso primeiro convidado hoje aqui no nosso Café com Poeta. Eu quero dar as boas-vindas a quem está chegando aí. Quem está comigo aí? Neiva na área, Márcia, Renzo Rocha, cantora Luciana Silveira. Obrigado, gente, por tanta gente aqui acompanhando esse pleno domingo de carnaval, esse nosso encontro aqui. Hoje, como eu falei, teremos nosso primeiro convidado, né? Vai ser uma alegria, uma honra recebermos aqui, né, nesse nosso encontro. Olha a dona Ledi na área, bem-vinda. Obrigado, Giza, obrigado pela presença. Hoje vão receber então Fabrício Carpinejar, logo mais vai entrar aqui com a gente. Esse é um quadro do nosso Café com Poeta. Quem está chegando agora, minha gente, o Café com Poeta é um encontro semanal que dura meia hora, porque a gente quer lembrar, né, de começar o dia saindo um pouco daquele furacão, daquela rotina, daquele padrão assim de pensamento, de roteiro, né, sai um pouquinho do chamado normal ali e lembrar que meia hora de poesia já muda o dia. Essa é a nossa ideia, né? De acrescentar um pouquinho esse pensamento poético, essas ideias e para a nossa semana, né? Começar o domingo já com essa leveza, digamos assim, levar para a nossa semana, por consequência de meia hora para a nossa vida, né? Gente amiga, eu vou começar com um poema aqui. O nosso tema de hoje vai ser o tema do poema de ontem, que se chama Quem é Você? A ideia é assim, eu introduzi o tema através do poema, é um poema que eu falei ontem, um poema inédito. E chamo o Fabrício responde algumas perguntas rápidas, outras a gente vai poder devanear junto. Dentro desse Café com Poeta, então, tem esse quadro agora chamado Café Expresso, porque a ideia é ser só 10 minutos com o convidado. Eu não sei se a gente vai conseguir fazer só 10 minutos, né, porque é até um pouco de desperdício, mas a ideia é essa, como se fosse um encontro. Todo encontro acaba sendo uma troca que o cara que sai leva alguma coisa e a gente que está aqui recebendo certamente vai se beneficiar, vai receber muito aqui. Vai ficar gravado, disse a Jaque. Sim, vai ficar gravado tanto aqui no Instagram como por Spotify. A ideia é essa, né? Esse podcast agora com convidados no Spotify. Você busca, deve estar no ar esse nosso encontro amanhã. Você busca a hora que quiser, para assistir como quiser e onde puder. Então, enfim, fica lá no Spotify, é só buscar Café com Poeta. Eu vou começar, minha gente, antes de trazer o poema de ontem, já que o nosso assunto hoje é identidade, né? Quem é você? Eu vou trazer um poema chamado O Professor Analfabeto, que eu gosto muito, com essas pessoas que nos ensinam da forma mais tradicional, né? Aquelas pessoas que nos ensinam muitas vezes pelo exemplo, né? E eu acho uma boa maneira de começar hoje com o professor analfabeto, falando sobre esse aprendizado ali mais pela observação do que a pessoa faz, muito menos do que o discurso, né? Porque o Fabrício, nosso convidado aí, é uma pessoa que eu observo há muitos anos, que eu me inspiro há muitos anos, tanto na carreira e de uns tempos eu tive a sorte de encontrar alguns eventos, de trocar mensagens, enfim, e é uma pessoa de uma generosidade, uma gentileza imensa, assim, sabe? Então, pessoas que nos ensinam através, né, como eu falei, né, dessa aura que eles criam em volta ali, e a gente vai observando como é que eles são com os outros, como é que eles são em eventos, como é que são além da literatura, além do gravado, assim, né? Isso que me fascina, assim, saber das pessoas. E esse poema fala muito disso, assim, esse poema chamado Professor Analfabeto, que está aqui no livro A Monge e o Poeta, diz assim: as pessoas que confundem o que são com o que têm, quando perdem seu cargo, se despedem de quem? De quem nunca foram na realidade, porque não existe hierarquia que diminua a nossa personalidade quando a gente se dá conta que atrás do crachá é que está a nossa identidade. E ninguém tira o que você é. Sempre que vejo alguém se sentindo superior, eu lembro de um senhor analfabeto que era chamado de professor. E ele era muito respeitado mesmo sem ter instrução, mas por ser dotado de imensa sabedoria. A diferença, ele dizia, é que sabedoria ninguém tira. Já esse monte de informação hoje vai ter validade, amanhã inspira. E esse professor analfabeto sempre repetia: eu respeito o seu título, mas me identifico com o seu nome. Eu respeito o seu sobrenome, mas é só uma identificação. Por isso eu respeito tanto alguns amigos com quem a gente se identifica a ponto de chamar de irmão.
Foi com esse professor analfabeto que aprendi que respeito não é competição. Você continua ganhando ao respeitar o outro, mesmo fora do ambiente de trabalho, fora do horário, porque valorizar alguém não significa perguntar o salário. E ser quem a gente é diferente de ser o que a gente quer ter. Então, não deixe que a sua posição chegue primeiro que você. Fez sentido, minha gente? Ser quem a gente é diferente de ser o que a gente quer ter. Então, não deixe que a sua posição chegue primeiro que você. Acho importante isso, né? E principalmente quando a gente conquista as coisas que a gente quer ter, será que a gente não se perde de quem a gente é, né? Talvez seja essa a grande questão da identidade, a grande questão de chegar onde você sempre sonhou. É justamente isso que eu identifico nas pessoas. As mais generosas, assim, geralmente são aquelas mais que já chegaram em lugares difíceis, assim, né? Difícil de alcançar. E muitas vezes a pessoa chega lá e se encontra, e talvez seja essa a grande questão dessa gentileza ali, essa questão de não estar mais competindo, né? Porque já se encontrou, porque muitas vezes a gente percebe que a grande questão da vida é a gente com a gente mesmo, né? Essa competição, quando a gente para de competir com o outro porque percebeu que já chegou onde a gente sempre quis, e geralmente isso passa por chegar em quem a gente é. E antes dele chegar, eu quero trazer, já que a gente está falando de identidade, né? Tem um trechinho do livro, do poema chamado E Se, que fala justamente da gente, quando a gente está buscando muita referência, que a gente está buscando muita coisa fora, né? Está buscando sei lá, hoje em dia na internet, ou seja, em bandas, em religiões e tudo. Quando a gente está buscando muita coisa, a gente acaba perdendo a nossa essência e não... E eu acredito que sejam caminhos para que a gente consiga se encontrar, mas em algum momento a gente tem que pesar tudo que a gente recebe, e filtrando isso, talvez do outro lado esteja quem a gente é, né? Quem é, não só essa nossa busca, mas acho que o fruto é a gente ter se encontrado, como eu disse, né? Então, tem um poema que diz assim: esqueça teorias, monges, bandas, crenças, Alá, Siddhartha, Clapton ou outro Deus qualquer, para realmente um dia fazer a diferença. E se você fosse apenas quem você é? Então é esse o grande desafio, né? Se você fosse apenas quem você é. E aí, minha gente, o poema de ontem que eu quero encerrar aqui, antes da gente chamar o nosso convidado, esse poema se chama Quem é Você? E eu postei ontem, e ele diz assim: às vezes, se encontrar nessa vida significa abraçar despedidas. Como quem dá a Deus as certezas com suas respostas repetidas, reencontrar a si mesmo fala menos de estradas conhecidas e mais de passagens só de ida. É assim que novos encontros acontecem, dois olhares distraídos procurando o desconhecido, e nem que sejam os velhos olhos cansados olhando para o mesmo lado, mas enxergando uma nova versão. Quem é você sem suas feridas de estimação? Quem é você quando se identifica mais do que julga com a liberdade dos chamados loucos, esses que foram julgados por aqueles questionados, aprisionados pelo medo? Quem é você, livre dos velhos gatilhos que te matam aos poucos? Qual parte sua sobreviveu de quando os desejos que te mantinham vivo morriam em segredo? É essa, e só essa parte que me interessa. Do peso, se despeça. Quem é você daqui para frente? Que só se reconheça quando se reconhecer significar conhecer novamente. É isso, esse é o texto. Quem é você? Foi postado ontem, um texto inédito. E tem algumas partes que eu queria dividir com vocês aqui, que me pegaram muito, eu vejo que também chegou em muitas pessoas aí, aquele trecho ali, né? Quem é você sem suas feridas de estimação, ou seja, sem contar aquelas velhas histórias, ou finalmente conseguindo perceber que também as cicatrizes contam boas histórias, né? E aquele trecho para mim que me pegou muito, assim, esse parágrafo, essa estrofe toda, assim, eu me identifiquei, que diz assim: quem é você quando se identifica mais do que julga a liberdade dos chamados loucos? Esses foram julgados por aqueles aprisionados pelo medo. Quem é você, livre dos velhos gatilhos que te matam aos poucos? Sabe aquela coisa, não, o Alan é assim mesmo, sempre foi assim, não vai mudar, é o jeito dele. E a gente acaba caindo nessa armadilha, assim, é o meu jeito, não vou mudar, não tenho mais idade para mudar. Então cai nesse gatilho, né? Cai nos velhos gatilhos. Então, quem é você, livre desses velhos gatilhos? Porque a gente não percebe que é isso que vai nos minando aos poucos, né?
pelo menos para mim, eu falo muito, pessoalmente, isso me tira muita paz, assim, cair nos velhos gatilhos, cair nas velhas armadilhas, por estar abraçado ao passado, por não ter dado o braço a torcer, sabe aquele velho papo? Então, qual parte sua, isso aqui é muito importante a gente estar atento, né? O que não se perdeu nessa bagunça toda, o que não se perdeu nessa busca por se encaixar nas agendas lotadas, por se encaixar num padrão que muitas vezes não é o nosso, objetivos que não são nossos. Então essa parte que não morreu, que sobreviveu dos momentos que a gente precisava manter aquela nossa essência, aquele nosso desejo anulado, escondido, em segredo, sabe isso? Então isso aqui para mim é essa parte, né? Qual parte sua? Tudo certo aí? Qual parte sua sobreviveu de quando os desejos que te mantinham vivo morriam em segredo? Qual parte sua sobreviveu de quando os desejos que te mantinham vivo morriam em segredo? Essa e só essa parte que me interessa do peso se despeça. Quem é você daqui para frente? Então acho que falando, né, eu sempre curto relembrar aquele poema da Travessia que fala justamente disso, né? Descobriu que tristeza é trecho, não é destino e atravessou. Se desfez daquela mochila pesada, né, de histórias repetidas, de dores, de feridas. Então, quem é você, né, quando finalmente se cura? Quem é você quando finalmente encontra quem sempre quis ser? Então, acho que esse é o nosso papo hoje. Eu que agradeço, pessoal. Eu que agradeço aqui pela gentileza dos comentários aqui. Obrigado, André, obrigado, Jorge, Ariane. Precisamos aprender a não se encaixar. Eu acho que às vezes é inevitável, né? Eu pelo menos na minha experiência pessoal, quantos anos da minha vida eu perdi tentando me encaixar num jogo que eu não concordava nem com as regras, né? Muito menos com o resultado, né? É só a gente perceber que mesmo quem está jogando esse jogo já perdeu, não ganha nunca, né? Porque é esse jogo da competição, da comparação. Então acho que essa questão mesmo de quem a gente é, aquela essência, isso que eu quis dizer, qual parte sua sobreviveu, é quando você ainda tem aquela coragem, seja de criança, seja de sonhar, de expressar, que ainda tem aquela coisa guardada, aquele sentimento, justamente aquilo que vão chamar de loucura, né? Quando aquela loucura sobreviveu a esse mundo doente, né, que a gente vive e não percebe, eu repito sempre, né, porque a gente olha para o lado, a maioria está insatisfeita, a gente percebe que a maioria não está fazendo o que ama, a gente acha que é o normal, né, confundindo, como sempre, a maioria com o normal. Então a gente se sobressair por não se encaixar não é fácil, né? Ninguém está dizendo que é fácil. Então, e nem que eu consiga o tempo todo, né? Quantas vezes eu oscilo entre o Alan que eu gostaria de ser, o Alan que eu não gosto mais de ser. Então talvez esse caminho do meio seja o grande desafio, né? Então é isso, essa parte minha que sobreviveu foi o que me trouxe até aqui, como eu sempre digo, né? Olhando no espelho, enxergando sinceridade por oferecer o que eu também preciso. Então esse poema é mais para me lembrar mesmo, né, de não matar essa parte minha, mesmo sendo a parte que muitas vezes é julgada de maluquice ou me livrando das minhas feridas de estimação, que é muito mais fácil às vezes a gente ganhar atenção, a gente ganhar o outro tendo como atalho essa dor, essa ferida que não cura nunca, né? Até quando, né? Talvez a grande pergunta seja essa, até quando? Então, minha gente, deixa eu dar uma olhada aqui. Daqui a pouco o nosso primeiro convidado aqui deve entrar. E aí a gente vai seguir hoje com esse convidado especial que eu quero penejar. Semana que vem teremos a Marta Medeiros, que me deixou imensamente feliz também por ter aceitado. E no final da live de hoje eu já vou dizer quem vai ser o nosso convidado do dia 16, se não me engano. É isso, produção? Então tá certo, pessoal. Daqui a pouquinho deve entrar o Fabrício aqui. E aí eu queria começar com algumas perguntas justamente sobre gentileza, porque eu identifico muito quando as pessoas chegam aonde sempre quiseram, o que se perde, né? E o Fabrício, como eu falei, é um cara que eu acompanho há muitos anos profissionalmente e já tive a oportunidade de encontrar com ele antes de eu estar lado a lado em palco, ter essa alegria de estar com ele em palco profissionalmente. Assim, eu já encontrei ele, eu lembro uma vez no aeroporto, deixei um livro. Então é aquela questão de admiração mesmo, de ver um cara que construiu a carreira na literatura, de construiu a carreira com a identidade, a personalidade dele. Isso me inspira muito, né? E é um cara que não perdeu, pelo menos no meu ponto de vista, pelo menos as vezes que eu tive a oportunidade de estar com ele mais recentemente, não perdeu a gentileza, não perdeu. Fabrício Carpinejar na área,
Vamos chamar então. Já E caiu o aí, cara. deixa eu Ô, arrumar meu aqui que tá com amigo. muita luz. Ou pode estar sujo. Calma aí, pode estar sujo. Meu amigo, da onde Ala, você tá falando, ala, cara? aqui, ó. Tá falando da É onde? sujeira mesmo, ó. Não, tá tranquilo. Tá aí, estamos te vendo. Agora ficou bonito. Que Como alegria, você meu cara. está, Estou Alan? muito feliz com a tua presença. Começando hoje o nosso quadro com convidados, eu fiz questão que fosse você e a alegria imensa você ter aceitado o convite. Obrigado, meu cara. Ah, é Obrigado de uma coração. alegria estar contigo qualquer momento. Você melhora qualquer ambiente. Que isso? Olha, eu queria falar justamente disso, Fabrício. Primeiro eu quero saber onde é que você está. Onde é que você está passando esse carnaval? Está escondido aí ou tá onde? Estou em BH. BH. Esse aqui é meu escritório. Meu Manda mal. escritório onde eu escrevo todo dia, que é o Minas Tênis Clube, ó. Uhum. Eu me Dá lindo. escondo aqui toda manhã, eu venho cedo, E aí que super acontece a mágica. inspirador, pássaros, é um recato, porque é um lugar mais reservado e, e eu fico escrevendo no celular mesmo. Entendi. Fabrício, Mas assim, ó, tá uma folia lá fora. aqui também, cara. Interminável, E é por isso que é. eu quero te agradecer por, no meio dessa bagunça toda, aceitar o convite. E eu, cara, todas as vezes que eu tive o privilégio de estar contigo, eu fui abraçado pela tua gentileza, cara. Foi sempre assim é claro, é nítido para mim assim. E eu tô falando hoje de essência, né, de identidade. Eu não sei se a tua construção veio dessa gentileza. Então a primeira pergunta para a gente trocar aqui seria o seguinte: se essa gentileza que eu recebi, você está retribuindo ao mundo que já recebeu ou está oferecendo o que nunca teve por perceber que é o que está faltando hoje em dia? Esse acolhimento, esse sorriso, sabe? Você oferece o que não teve ou retribui o que recebeu de berço, dos amigos, enfim. A gentileza é amor em movimento. A gentileza lubrifica as relações. Já posso anotar as duas frases aí. Ah, Genial. ah, eu, na minha infância, recebi a aspereza da vida. E eu sei o quanto custa a gentileza. Já sofri muito com a grosseria, com a piada, com bullying, com distrato. A gentileza é tudo. A gentileza que eu ofereço é tudo o que eu gostaria de ter recebido um dia na vida. Você tem a grandiosidade de oferecer o que não teve, então. Exato. Bom, Eu sei o quanto machuca, magoa as pessoas, o silêncio, a indiferença, a grosseria, a pressa. E eu sei o quanto que nós que estamos envolvidos com literatura sabemos o quanto modificamos a vida não somente escrevendo, mas vivendo. Um encontro que parece absurdamente coloquial na rua pode determinar o sentimento, a emoção do outro naquele dia. exatamente. Nós, nós estamos decidindo vidas a todo instante. É uma responsabilidade e um privilégio, né? Se for pensar É, assim, né? você não pode esquecer nunca a sua responsabilidade. Pode estar chateado, pode estar ferrado, pode estar com tudo acontecendo de modo frustrado, mas não repasse isso adiante. O outro Olha só, pode mudar, inclusive, o seu temperamento. Uma conversa despretensiosa. às vezes não devolver a grosseria, a pessoa já está esperando, o hábito, o costume seria, né, aquele ping-pong ali de você simplesmente reagir ao outro. E o meu grande exercício é esse, é simplesmente não responder com o que necessariamente com o que eu recebi, né? Acho que É, essa calma, esse respiro, né? o pressuposto é básico. Uhum. O outro não merece a minha dor. Se você está angustiado ou sofrendo, o outro não merece
O outro, talvez, possa ser o socorro à sua dor. Você se distrair por um momento da sua dor. Porque a dor, o que ela faz? Ela retira a comunicação. Perfeito. Então, você fica absolutamente mudo. E o coice é quase natural. Você não consegue se expressar. Então, talvez você tenha que ouvir. Quando você não tem condições para falar, escute. Nem sempre a gente lê, nem sempre o silêncio é covardia, né? Às vezes é inteligência. Não, mas assim, ó, se eu não estou bem, Uhum. eu não vou falar. Eu vou escutar mais. Eu vou esperar os mensageiros da luz. Aí que tá, Fabrício. A segunda pergunta justamente vem de um texto que eu escrevi ontem, que fala sobre, né, o título é Quem é Você? E chega um momento do texto que fala assim, quem é você sem suas feridas de estimação? E aí eu queria saber se você carrega algumas, como todo mundo, mas se a escrita para você é uma forma de se despedir dessas feridas de estimação para que elas não sejam sempre relembradas e, por consequência, eternizadas, aquela coisa, para não ser lembrado pela dor, sabe? Então, se a escrita foi teu caminho e hoje em dia, quem é você sem suas feridas de estimação? Você alcançou essa liberdade ou ainda você acaricia aquela dor em alguns momentos? Aquela velha dor, né? Alan, talvez isso seja o maior motivo da terapia que eu faço. E eu faço terapia semanal. O grande tema da minha terapia. Eu não preciso me despedir das dores. Não posso torná-las de estimação. Há situações na vida que eu não tenho condições de resolver. O que eu faço? Fecho a porta e sigo usando os outros aposentos da casa. Entendi. Enquanto eu tenho casa para habitar, eu posso fechar a porta. Eu não estou preparado para enfrentar aquilo naquele momento. A insuficiência é a sabedoria. Você não sai do lugar porque você quer resolver aquela dor. E aquela dor, ela pode ser aplacada com o tempo. Espere um pouco mais e você terá instrumentos dentro de si para enfrentá-la. Mas não é agora. Talvez o fato de criar novas lembranças vai tornar aquela dor mais insignificante. E você pode voltar àquele quarto e perceber, não é tão escuro, não é tão irreversível, não é tão incontornável. Mas enquanto ferida aberta, ela não serve de inspiração. Não. O que eu faço é fechar a porta. O que eu tento manter é a minha sanidade emocional. É ter essa coragem, essa valentia de fechar a porta. Não posso cuidar disso no momento. Ou, talvez, cuidando disso nesse momento, eu seja injusto. Uma pessoa, um fato. Porque você não pode ficar viciado na sua versão. A vida é o meio termo. Eu posso ilustrar isso com um fato. Quando eu comecei a dirigir, eu dirigia com o farol alto. E para mim o farol alto era o farol certo. E eu não conseguia baixar o farol. Porque na hora que eu baixava o farol, parecia que não estava iluminando nada. Talvez seja um pouco isso a vida. Você quer viver no farol alto. Por mais que isso possa atrapalhar a visão do outro. Por mais que isso possa agredir os motoristas que vêm na direção contrária. Porque você está apenas preocupado em enxergar mais. Enxergar tudo.
Hoje eu uso o farol certo. Não ilumino tanto, mas sou mais justo. Talvez se trate de ajustar o nosso foco, então, mais do que corrigir É os outros. ajustar ele. O, Perfeito. a dor, ela tem uma tentação de nos diferenciar. Ou seja, de se consagrar no papel de vítima. Uhum. É isso, esse era o ponto do Feridas de Estimação, justamente por saber que ali você vai ser acolhido, por saber onde ir e já ter as desculpas, ter os culpados e ali você vai ser abraçado. Não é que você consegue sair desse papel. Vou usar o farol moderado. Não vou levar isso para mim como uma vantagem. Vou tentar entender o que está acontecendo também com as outras pessoas. Ah, olha A, só. tanto a alegria quanto a dor passam. A verdade é essa, né? A verdade é, os nossos grandes momentos também terminam. Nossas grandes tristezas também terminam. Tem momentos que só se eternizam porque passam, né? Talvez a É? gente esteja... Então, assim, ó, o fluxo, seguir com o fluxo nos salva. Cara, que maravilha. O nosso encontro aqui duraria 10 minutos, e porque eu falo que meia hora de poesia já muda o dia e tua presença realmente o meu já iluminou. Eu tô cheio de quadros, a gente está estreando hoje, tem um quadro hoje que seria o Café Pingado, que são perguntas rápidas, agora são super de primeira, assim. Músicas e livros, questões que já mudaram a tua vida, então eu quero saber primeiro dos teus livros, Fabrício, qual você indica da tua biblioteca ali, pessoal, dos teus livros, qual você indica para a gente buscar hoje, que você sabe que pode pode ajustar o nosso farol? Primeiras histórias de João Guimarães Rosa. Beleza, primeiras histórias, e agora da tua autoria, Fabrício, qual que a gente pode buscar, que você indica? Eu acredito que de poesia, meu filho e minha filha. Meu filho e minha filha. Uma música que muda o teu mood, uma música que você recomenda para a gente encerrar aqui e ouvir, que você sabe que dá uma música que você escuta no teu Estrangeiro, fone, Caetano estrangeiro. Veloso. Quem não se E um filme, sente estrangeiro? a própria vida às vezes, né? Meu caro, um filme para a gente encerrar nosso café pingado aqui, um filme que mudou teu mood, seja para melhor, para pior, mas enfim, um filme que você Nostalgia, indica. Tarkovsky. Nostalgia. Genial. E hoje, já que falando em filme, o Brasil leva o Oscar, não? Tua Leva, opinião, leva. leva. Um Oscar a gente vai levar hoje. Sim. Se o destino estiver conspirando a nosso favor, 2 Oscars. Mas 3 é demais. Mas enfim, já estamos lá, já está maravilhoso. Meu amigo, vai ficar salvo aqui, depois vai estar lá no Spotify, nosso Café com Poeta podcast começou hoje da melhor forma possível. Obrigado, Fabrício, pela tua generosidade, pela tua gentileza sempre. Cara, muito feliz. Obrigado, Conte começamos bem. comigo que você é extraordinário, Alan. Como eu gosto de É você. recíproco, meu Ficou amigo. Muito obrigado. registrado isso? Eu gosto muito de você, Alan. Tá, Senti abraçado, cara. registrado? É para ficar assim, ó, imortalizado isso. Eu queria que começasse para eu imortalizar as vezes que eu recebi essa gentileza. Eu só queria agradecer, meu caro. Você é inspiração em todas as áreas de coração. Até breve, então. Obrigado. Beijão, bom carnaval. A Obrigado. gente encerramos aqui esse bloco da poesia. Obrigado por mais um Café com Poeta. Vai estar salvo aqui. Que honra, hein? Começamos com tudo. Espero que tenha feito a diferença para vocês também, porque a ideia é essa, né? Meia hora de poesia já muda o dia. Essa presença aqui já iluminou. Fez sentido para vocês? Comenta aqui depois, onde eu vou deixar salvo no Instagram. Depois, repito, no Spotify, vai estar lá. Todo domingo, Café com Poeta, esse encontro. Semana que vem, Marta Medeiros. Na próxima semana, então, desmistificando aqui quem vai ser o nosso próximo convidado. Revelando aqui, vai ser o Rossandro. Rossandro, então, vai ser o nosso próximo convidado. Próxima, Marta Medeiros, depois o Rossandro. Foi lindo, não foi? Obrigado, gente. Obrigado, Lu. Obrigado, Marco Meda,
pela companhia aqui. Foi muito especial para mim. Estou muito feliz aqui. Ótimo dia para vocês também. Obrigado pela companhia. Próximo domingo estaremos aqui com Marta Medeiros. Beijo. Salve a poesia em movimento. Beijo.